Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 10 de junho de 2019. Indico o vereador José Nilton Maia, da bancada do PP, para fazer a prece. Ser otimista é ser preservante e ter fé. É uma certeza sem limite de que tudo vai dar certo. Ao nascer, o sentimento de entusiasmo conspira o seu favor, colocando ao serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida. Alegria chama alegria, assim seja. Assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 22/2019, da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2019. Não havendo quem quer discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal da Administração, número 049/2019. Excelentíssimo senhor, vereador Igor Rosa Tâmara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: retiro o projeto de lei número 024/2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, na oportunidade, com o amparo no artigo 59 da Lei Orgânica, vimos solicitar seja retirado da tramitação legislativa o projeto de lei número 024/2019, o qual dispõe sobre o regime de concessão de diárias. Nosso pedido se justifica em razão de que o texto apresentado necessita ser complementado, pelo que o mesmo será novamente submetido à apreciação legislativa com os ajustes pertinentes. Limitado ao exposto, renovamos as nossas considerações. Atenciosamente, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito do município de Jaguari. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 050/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: encaminhe os projetos de lei número 025, 026 e 027/2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e aos demais vereadores e vereadoras, membros dessa colenda Câmara, vimos encaminhar para a apreciação do Legislativo Municipal os projetos de lei adiante nominados, precedidos de suas mensagens justificativas, como segue. Projeto de lei número 025/2019, o qual autoriza o município a celebrar convênio de cooperação com o Estado RS e com a GERGS e de contrato de programa com a Corsã e da outras providências. Projeto de lei número 026/2019, o qual autoriza o não ajuizamento e o posterior cancelamento de créditos tributários e não tributários. E projeto de lei número 027/2019, o qual autoriza a contratação temporária de arquiteto. No ensejo, externamos a todos nosso apreço e consideração. Respeitosamente, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito do município de Jaguari. Encaminho os projetos de leis para análise das comissões. Requerimento número 019/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal relação de todos os médicos que prestam atendimentos na Secretaria de Saúde de Jaguari, bem como a especialidade, carga horária e o local de atendimento de cada um deles. Nestes termos, pedem deferimento. Sala Pedro Pelissari, 04 de junho de 2019. Assina vereador Volmar Zanini Piccoli. Encaminho o requerimento para a ordem do dia. Requerimento número 20/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari.
O vereador que a esse subscreve da bancada do PDT vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal relação de todos os médicos que prestam atendimento no Hospital de Caridade de Jaguari, inclusive os médicos plantonistas, bem como a especialidade e a carga horária de cada um deles. Nesses termos, pedem deferimento. Sala Pedro Perissari, 04 de junho de 2019, vereador Volmar Zanini Piccoli. Encaminho o requerimento para a ordem do dia. Requerimento número 021/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal que seja informado qual a função exerce na administração municipal o servidor Antônio Carlos da Pieve. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 04 de junho de 2019. Vereador Volmar Zanini Piccoli. Encaminho o requerimento para a ordem do dia. Ofício de gabinete número 045/2019. Senhor vereador, vimos por meio deste, respeitosamente, juntar informações da Secretaria de Finanças do município, em atendimento ao ofício número 100/2019, o qual solicita ao Executivo Municipal que seja informado a mesa diretora qual sistema comprado para ser instalado na Secretaria Municipal de Saúde, bem como o valor e o motivo da aquisição, já que existe o programa E-SUS de forma gratuita. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar expressões de alto respeito e distinta consideração. Assina o prefeito Roberto Carlos Boff Turquelo. Ofício de gabinete 047/2019. Senhor vereador, vimos por meio deste, respeitosamente, juntar informações da Secretaria de Finanças do município em atendimento ao ofício 100/2019, o qual solicita ao Executivo Municipal que seja informado a mesa diretora relatório de todas as despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, especialmente com pessoal, aluguel, água, luz, telefone, combustível e manutenção de veículos. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar expressões de alto respeito e distinta consideração. Assina Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito municipal. Ofício do gabinete número 049/2019. Senhor vereador, vimos por meio desse, respeitosamente, em atendimento ao ofício número 108/2019, o qual solicita ao Executivo Municipal que seja informado a mesa diretora, o responsável pela fiscalização do contrato existente entre o município de Jaguari e a empresa que administra o Hospital de Caridade de Jaguari, dizer o que segue. Conforme portaria 582/2018, em anexo, o responsável pela fiscalização é o senhor Robert de Azevedo Nadalon. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar expressões de alto respeito e distinta consideração. Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito municipal. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Requerimento número 019/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve da bancada do PDT vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal relação de todos os médicos que prestam atendimento na Secretaria de Saúde de Jaguari, bem como a especialidade, carga horária e o local de atendimento de cada um deles. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 04 de junho de 2019, vereador Volmar Zanini Piccoli. Coloco em discussão o requerimento. A palavra está com o vereador Volmar Zanini Piccoli. Senhor presidente Igor Rosa Tâmara,
demais membros da mesa, vereadoras e vereadores, imprensa e funcionários. Eu acho que não resta dúvida que os nossos médicos do posto de saúde estão sendo massacrados. E eu procurei fazer uma pesquisa na condição de vereador, porque a função do vereador é fiscalizar. Não é só em festa dançar, comer carne, jogar a conversa fora. A função do vereador eu tenho exercido da seguinte maneira: tiro o sábado à tarde e os domingos para visitar as comunidades rurais e os bairros. E a pergunta mais completa que eu fiz aos munícipes, quanto aos médicos do posto, é a rapidez, senhor presidente, com que eles atendem os pacientes. Atendem muito rápido e também, muitas vezes, eles estão atendendo e o cargo de confiança, não o funcionário de carreira concursado, o cargo de confiança lá diz que não tem mais médico, como já aconteceu. Isso aí acaba prejudicando os médicos do posto. Então, a reclamação, vereador Varley, é o rápido atendimento, é 2, 3 minutos, e não pode, tem que ter uma conversa, tem que ter uma avaliação melhor, mas, ao mesmo tempo, este vereador defende os médicos, porque a gente sabe que falar deles é fácil. Agora, na hora da dor de barriga, é eles que nos vão socorrer. E nós não podemos afastar os nossos médicos de Jaguari. E há muita queixa também que não tem pediatra. As pessoas falam assim: Piccoli, não é possível o meu filho pequeno ser atendido por um clínico geral que não é especializado em pediatria. Claro, a gente entende que os médicos em Jaguari não é um salário compatível com o cargo, pelo município, o porte do município. E a gente entende também quando o presidente Bolsonaro correu com os mais médicos do Brasil, que está acontecendo essa dificuldade de encontrar médicos. Por quê? Porque onde tinha os médicos cubanos, foram locados os médicos brasileiros lá, e eles querem ficar numa cidade onde tem maior conforto. Então, a nossa preocupação, o que é, senhor presidente, quanto aos médicos do posto? É conversar com eles, pedir para que eles tenham um tempo maior para atender os pacientes. A secretária e os cargos de confiança que acompanham a secretária lá, não os funcionários concursados, vou repetir. Nós não temos queixa nenhum dos funcionários concursados, e sim dos cargos de confiança lá dentro, que muitas vezes esconde que o médico está lá. Inclusive, a semana passada, várias pessoas, senhor presidente, ficaram esperando das 2 horas até a tardinha o médico, e não tinha. Há reclamação também que não tem médico aqui no Posto Verde. Então, a gente tem essa preocupação. E a pessoa da cidade ainda é mais fácil perder a viagem, mas as pessoas que vêm da colônia de ônibus, ou mesmo de carro, dá uma despesa. Então, nós gostaríamos, senhor presidente, sei lá, de uma audiência pública com os médicos do posto. Para quê? Para que nós possamos conversar com eles e ter uma grade de trabalho, ver o que está acontecendo para terminar com essa criminalização em cima dos nossos médicos. Eles não merecem, porque ficar 6 anos numa faculdade para se formar em medicina, ou então fazer residência, ou fazer uma especialização, é difícil. Então, nós temos que contribuir e colaborar para que nós possamos esclarecer à sociedade eu já digo assim, essa fofoca. Está demais o que está acontecendo com os nossos médicos, e nós temos também a obrigação de atender bem os munícipes, as pessoas, os pacientes, mas também defender os nossos médicos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra segue à disposição.
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça assentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 020/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal a relação de todos os médicos que prestam atendimento no Hospital de Caridade de Jaguari, inclusive os médicos plantonistas, bem como a especialidade e carga horária de cada um deles. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Pelissari, 04 de junho de 2019. Assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Coloca em discussão o requerimento. A palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, eu retorno. É praticamente o mesmo assunto. Falar nos médicos, sim, do hospital. Eu visitei o hospital, conversei com a direção, pelo menos as pessoas que atendem ali. Então, eu nem conheço o responsável, não tem? Há muitas pessoas que têm queixas que falta remédio. Outras pessoas que a comida não é boa, que a comida é racionada. Então, nós não podemos também, vereador Varley, massacrar o nosso hospital. Nós temos obrigação, como vereadores, de fazer o esclarecimento à sociedade. Também vamos fazer uma audiência pública com o hospital, ver o que está acontecendo, se é verdade, se procede essas denúncias, porque se começar a massacrar muito o hospital, os próprios funcionários que trabalham lá vão perdendo a vontade de trabalhar. A gente sabe que quando um funcionário recebe um elogio, ele fica feliz, mas quando ele recebe uma crítica, às vezes sem merecer, há um desânimo. E a gente sabe que o hospital, nós temos grandes médicos ali, eu até vou citar o João, o Alceu, a NASA, todos. Então, eu acho que nós não podemos usar o hospital como um trunfo para somente cobrar. Nós temos que auxiliar o hospital, até porque é 250 mil, não é, presidente? 240 que a prefeitura paga, eu não sei, é mais ou menos isso, doutor Vale? E não sei se o Estado está pagando, porque o Estado, eu sei que está falhando muito com os hospitais. A grande dificuldade é os Estados, e esse governador mentiu. Ele prometeu arrumar o Rio Grande, e ele está pior que o outro governador. Então, eu não sei o que está acontecendo, falta de apoio não é, porque ele tem a maioria na Assembleia, né? Mas talvez ele não esteja preparado para governar o Rio Grande do Sul, muito jovem. Então, a minha preocupação é nós não denegrir o nosso hospital e, por fatos isolados, nós buscar um esclarecimento para ver o que está acontecendo em nosso hospital de Jaguari, que ainda dá para se dizer que é bom. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Segue à disposição. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 021/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência requerer ao Executivo Municipal que seja informado qual a função que exerce na administração municipal o servidor Antônio Carlos da Pieve. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Pelissari, 04 de junho de 2019. Assina vereador Volmar Zanini Piccoli. Coloca em discussão o requerimento. A palavra está à disposição com o vereador Volmar Zanini Piccoli.
Senhor presidente, meus caros colegas, de imediato, e o da Pieve sabe que as minhas palavras são sinceras, talvez seja o vereador que eu mais me identifico na casa aqui, é o vereador da Pieve e o vereador Varley. Gosto de todos, mas os que eu mais me identifico. Até porque o da Pieve tem a minha origem. Veio lá da agricultura, sofredor. Eu tenho um carinho muito grande pelo vereador da Pieve, e ele sabe disso aí. Mas o vereador, quando ele é cobrado da Pieve, a gente tem que vir à tribuna, porque nós estamos ganhando para isso. E 3 famílias solicitaram para mim que eu viesse cobrar a sua função pelos fatos que aconteceram, que eu já lhe falei, né? Isso. Então, o senhor sabe que antes de vir aqui eu lhe falei, e eu estou falando aqui para justificar aos munícipes. E um pedido também da vereadora Cátina, talvez porque ela tenha pouco tempo de falar, que ela pediu que eu fizesse esse pedido. Mas o que eu quero dizer, senhor da Pieve, que se o senhor quiser virar cambota, andar para lá e para cá, eu não tenho nada a ver com isso. Vou deixar bem claro. Bem claro. Apenas eu estou cumprindo aqui o pedido dos munícipes que me pediram, e eu estou justificando na tribuna, porque eles assistem os nossos pronunciamentos, e eles nos cobram. Porque é comum vereador ou vereadora dizer uma coisa aqui, e na rua mentir, ou na rua dizer que vem falar aqui e não fala nada, quer ficar bem com todo mundo, ficar em cima do muro. E eu não tenho meias palavras. Eu, graças a Deus, não bebo água nas orelhas a não ser de Deus. Esse sim eu bebo água nas orelhas dele. Agora, eu não tenho que agradar Pedro e Paulo e João. Eu tenho que fazer justiça aqui. Agora, diante desse vereador, vou deixar bem claro para o senhor, o que o senhor está fazendo para mim, eu estou satisfeito. Para mim. Agora, para as pessoas que pediram, com certeza o prefeito vai dar o esclarecimento. Porque aí eu lavo a alma. Agora, o senhor tem o meu respeito de público que eu tenho pelo senhor, pela sua conduta e pela sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra segue à disposição. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos e não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Pela ordem de inscrição, coloco a palavra à disposição da vereadora Cátina Monteiro Frescura. Boa noite, senhor presidente, colegas, colega vereadora, plateia que nos prestigia. Hoje eu venho à tribuna para agradecer à paróquia por ter me dado, eu entrei em contato com o senhor José Limana, alguns meses atrás, umas sessões atrás, eu vim nessa casa pedir a coberta para uma casa de uma família humilde ali na Consolata. Essa família fazia 8 anos que estava pedindo e a prefeitura nada fez. Com 5 crianças, né, moro numa casa pequena, deu 42 metros. Eu consegui, graças a Deus, foi doado pela paróquia para esta família. Queria agradecer o senhor Limana pela atenção. Prontamente, ele me disse que iria me dar, iria ser doado, e é a paróquia. Ele disse, eu estou citando o nome dele até sem permissão, porque ele pediu para mim não citar o nome dele, e agradecer à paróquia. Mas ele foi muito atencioso comigo, e prontamente se prontificou. Eu queria comprar, porque eu não sei se eles não estariam vendendo, né? Eu ia comprar por um preço mais baixo, e ele disse, não, a paróquia vai doar. Então,
gratidão e que Deus cada vez dê em dobro, né, para essas pessoas que colaboram com os nossos munícipes. Também queria fazer acho que um pedido de informação verbal, poderia ser, presidente, a respeito do nosso ginasião. O ginasião foi reformado. Por que não reformar as duas portas de trás, onde é a saída de emergência, que estão entravadas? E por que não foi colocado o bebedor? Tem um bebedor na frente e, quando tem jogo, os jogadores têm que ir lá na frente para tomar água, porque não tem bebedor nos banheiros. Então, fica aqui um pedido, né, que, se tiver como colocar, que seja um, ao invés de 2 bebedores no fundo, já ficaria melhor. E a respeito das portas, que estão sem acesso também, se tiver como arrumar. Na Promorar, há 2 semanas atrás, eu entrei em contato com a Preta da Vigilância, pedi para ela ir dar uma olhada nos esgotos. Tem famílias reclamando porque o mau cheiro é demais. No campinho lá, não tem nada a ver com as casinhas lá do final. Aquela lá é uma situação crônica que já foi falado muitas vezes aqui, até agora nada. No campinho corre esgoto ao ar livre. Então, acho que está trancando. Então, alguém teria que fazer alguma coisa, ir lá destrancar ou botar tubos, e está correndo pela nossa sanga. Boia. Direto. Mais para cá, na primeira entrada da Promorar, à esquerda, veio famílias falar comigo que o esgoto estourou. Estourou. Aí a moça da vigilância teve nessa família e disse que eles têm que arrumar. Que condições essas famílias vão ter para arrumar? Eu acho que teriam que dar um pouquinho mais de atenção e tentarem resolver, porque ficar no meio do mau cheiro não tem condições. E eu, que frequento lá e estou sempre por lá, eu sei o que é isso. É horrível, horrível mesmo. E, a respeito da sessão da semana passada, eu vou me referir à vereadora Elisângela, que mais uma vez subiu nessa tribuna para dizer que eu trago meus discursos prontos. Eu vou lhe dizer uma coisa, vereadora. A próxima vez que a senhora falar isso na tribuna, a senhora vai provar. Ou a senhora acha que eu não sou capaz? E a senhora ri ainda. Isso não tem fundamento. O vereador não respeitar o vereador, vir aqui dizer que eu trago os meus discursos prontos. E se eu trouxesse? Qual é o problema? Os grandes deputados todos levam seus discursos? O que lhe afeta? Se eu trouxer o meu discurso pronto, ou se eu escrever, ou se alguém fazer para mim? Toda a região tem assessoria e nós não temos. Se eu trouxer pronto, ninguém tem nada que ver. Isso não é crime nenhum, ou é crime? Me apresenta alguma lei que é proibido eu trazer meus discursos prontos. O mínimo respeito, vereadora, com esta vereadora. No mínimo, porque eu sempre lhe respeitei. Sempre. Falar a verdade não é desrespeitar, vereadora. Falar a verdade não é desrespeitar. Então, aqui eu vou deixar bem claro. Mais uma vez, que algum dos colegas vereadores vierem nessa tribuna e falar que eu estou trazendo discurso pronto, vai provar. Porque esta vereadora, quando sobe aqui, tudo que fala tem prova. Tudo que fala tem prova. Então, eu exijo respeito. A senhora defende tanto a mulher e não tem respeito pela sua colega. Veja bem. Como é que pode, né? A defensora da mulher, Tempo, do mês da mulher, para fazer o que a senhora faz e debochar na sua bancada desta vereadora? Por quê? Porque eu não tenho estudo? Porque eu não falo corretamente que nem a senhora?
Me poupe, vereadora. Me poupe com tudo isso. Foi, meu Deus? Seria isso por hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cátia. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Pico Lidri, líder do Progressistas. Meu caro presidente, meus estimados colegas vereadores, as distintas pessoas que nos acompanham nessa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, em especial, o nosso presidente eleito do Lions Clube, Myron Guerra, e também presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município, nossa companheira Marzane, seu Auri Cadó, a nossa amiga Zane, que mais uma vez vem nos prestigiar, ficar atenta aqui aos discursos dos nobres colegas, seja muito bem-vinda. E também a imprensa aqui, representada pelo Felipe. Senhor presidente, eu tenho vários assuntos aqui, mas antes de iniciar as minhas considerações da semana, eu quero dizer que em todo momento da minha vida pública e da minha vida também, eu nunca desrespeitei as pessoas. Eu apenas tenho que rir de algumas condições que me sobram aqui nesse parlamento, tendo em vista que nunca iniciei um embate. Nunca iniciei um embate. Os embates sempre me foram proporcionados por outras pessoas. E eu só tenho a dizer que eu recorri a algumas questões essa semana, inclusive alguns artigos, alguns estudos, que só podem estar corretos esses estudos para explicar o que acontece aqui na nossa casa, aqui na nossa Câmara Legislativa. E o título desse artigo, o título desse estudo, porque também escrevo, porque também tenho as minhas opiniões, e é disso que eu falo. São as minhas opiniões, são as opiniões que são debatidas num grupo, e não aquelas opiniões que me põem a goela abaixo. Que aqui, até pouco tempo atrás, o nosso amigo Myron foi presidente do partido e sempre soube da nossa postura diante disso. E os colegas que aqui, junto comigo, representam a bancada do Progressista, também sabem. E nesse artigo diz assim, que a ignorância humana é o objeto de estudo de ensaios de todas as gerações. E essa ignorância humana, ela vai muito longe, ela está em estudos, ela já tem nome, e ela é passível de tratamento. E a gente, quando tem um problema assim, a gente tem que tratar. A gente trata porque é incondicional da gente. Eu não quero ser grosseira. Eu quero ser grosseira. Agora, se eu quero ser grosseira, eu quero ser mal educada com as pessoas, tem que ver lá no fundo se eu trato mal, o jeito que eu falo com essas pessoas, tem que tratar assim, porque ela é uma doença. Uma das teorias mais aceitas sobre o assunto, ela é conhecida como o efeito Dunning-Kruger, preparados por um psicólogo chamado David Dunning e Justin Kruger, que estudam numa universidade americana a respeito desse assunto. E já foi feito muitos experimentos, porque reconhecer sua própria ignorância e limitações, ela é possível, sim. Ela é possível, e a gente pode fazer isso. A gente ajuda, inclusive. Nós que tratamos, que conversamos com
várias pessoas que temos esse acolhimento, como a colega vereadora falou, a respeito das mulheres, a gente tem esse acolhimento. E ele é passível, sim, de tratamento. E essa ignorância humana, ela dá um poder de superioridade às pessoas. Ela dá esse poder de superioridade achando que ela está corretíssima, que só ela tem a razão. E não é assim. Não é assim que acontece. E precisa, sim, de tratamento. Devemos trabalhar para controlar o sentimento de superioridade. E aqui eu me coloco, quando digo que as pessoas têm um sentimento de superioridade, elas se sobrepõem às outras. Elas dizem que as pessoas debocham, elas dizem que elas são menosprezadas, sabe? É isso aí que acontece. Eu gostaria de muito mais tempo e teria em um momento oportuno para conversar sobre essas correlações, sobre esse problema que acontece muito e às vezes as pessoas não sabem que ela tem. Mas vamos ao que interessa, porque o que nos não interessa nesse momento é se as pessoas querem se tratar ou não, se as pessoas querem melhorar ou não. E isso não vai depender de mim, né? Vai depender de quem está precisando de ajuda. Senhor presidente, nós participamos nessa semana de um grande momento na Escola Guilhermina, no Instituto Guilhermina, que foi a inauguração do Complexo Esportivo Professor Alvino Manzoni, que eu tive a felicidade de ser aluna do professor Alvino Manzoni, e hoje o complexo da escola leva o seu nome. E o professor Alvino Manzoni, quando faleceu, né, que perdeu a vida, ele estava participando com os alunos da escola, na época, a colega Zani, lembra também, foi aluna, ele estava participando de uma atividade esportiva na cidade de Santiago, com vários alunos, e lá, um carro correndo no asfalto, que lá naquela época também acontecia essas tragédias, bateu no professor e acabou tirando a vida, né? E ali também teve outras pessoas que ficaram, né, com alguma sequela em função desse acidente. E hoje a escola Guilhermina, o Instituto Guilhermina, reconhece o trabalho do professor Alvino Manzoni e é oportuno e importante que coloque o nome do complexo esportivo. E o mais importante desse momento da inauguração do complexo esportivo é a participação da comunidade, a participação da comunidade escolar, a participação dos alunos, dos pais, dos professores, de várias empresas e entidades do nosso município que se dispuseram a fazer com que aquele local e espaço fosse prazeroso e que as crianças tivessem um lugar diferente para poder frequentar lá dentro da escola. Então, aqui, presidente, e acredito que seja seu pensamento também, dos nossos cumprimentos, né, de estar participando deste momento e também da comunidade nossa, que sempre é muito solidária para que esse espaço acontecesse. Tem aqui também uma preocupação muito grande, e a gente está em vários lugares, e hoje nós saímos ali fora, ali no finalzinho da tarde, antes de vir aqui para o nosso recinto da Casa Legislativa, a questão dos nossos mosquitos, né? Hoje a gente percebia que várias ações em vários locais estão acontecendo ações de apenas 10 minutos dentro da sua casa para que a gente recorra aonde tem aquele pratinho com água, onde tem a piscina que tá com água, né, e tem o depósito, às vezes, da larva do mosquito. Enfim, são ações pequenas que devem ser efetivas do cidadão,
do cidadão, que independe do poder público, depende apenas, exclusivamente do cidadão. E é aí que a gente precisa que o cidadão se conscientize, se sensibilize, que são atitudes pequenas que nós vamos resolver esse problema do mosquito Aedes aegypti. Eu já havia falado em outros momentos aqui, quando participei da conferência também, falei a respeito disso, que é uma preocupação, e ela está retornando em outros municípios daqui do nosso estado. E bom, fora daqui do nosso estado, então, nem se fala. Mas vamos controlar. E nós tivemos, há poucos dias, conversando com a nossa responsável pela vigilância sanitária, Elisângela, e ela nos dizia que é uma preocupação, porque Porto Alegre tem muito. E quantas pessoas estão indo, vão viajar e trazem, né, o mosquito, a larva do mosquito, que é muito comum acontecer isso. Quero aqui também, senhor presidente e colegas, com o aval de todos, pedir votos de pesar para o senhor Argeu Machado, que faleceu ainda na semana passada, e também para a dona Olga Martineto. Foram 2 cidadãos que marcaram aqui nossa cidade, que tem uma história, e que é oportuno nós nos reportarmos com esses votos de pesar. Também dizer aos colegas que, nessa semana, nós estivemos, a semana retrasada, nós estivemos conversando com o responsável administrador do nosso hospital, o seu Raif, e essa semana nós estivemos conversando com o doutor Alceu. Eu e o colega vereador Maia estivemos lá rapidamente para uma conversa onde nós expusemos as nossas anseios, as nossas preocupações. E, doutor Alceu, como de costume, muitos pacientes para atender, ficou de nos passar por escrito algumas questões que ele considera importante e que considera, colega vereador, importante a participação nossa da Câmara de Vereadores. E ele também nos comunicou que não está mais fazendo plantões. Não está mais nos plantões no nosso município. Ficou a nossa preocupação, né, colega vereador? E se os colegas depois conversarem comigo, eu explico quais as razões que ele deixou os nossos plantões. Também dizer que nós fizemos essa semana que passou alguns encontros aqui nessa casa, da nossa preocupação com políticas públicas a respeito da agricultura familiar e da sucessão, que posteriormente, senhor presidente, eu trarei a pauta aqui dessa tribuna. Seria isso, obrigada. Obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Joselito Silva. Presidente Igor, meu colega de mesa, secretário vereador Valdemar, colegas vereadores, vereadoras, uma saudação à nossa plateia, a Marzane, seu Cadó, a Zane, fazia tempo, né, Zane, seja bem-vinda novamente, e ao Felipe, sempre aqui presente, fazendo a cobertura das nossas reuniões. Presidente, eu gostaria também de aproveitar o gancho da vereadora Elisângela e pedir um voto de pesar também por um cidadão lá do Pinheirinho, idoso, seu Davi Schubert, que faleceu nesse final de semana. Também gostaria de cumprimentar o Heré pela realização do campeonato 4º Distrito, lá na minha comunidade Mangueirinha, uma noite de casa cheia, bom futebol, nível parelho das equipes. Essa ida do campeonato, ou realização do campeonato a essa comunidade, é um incentivo também para que
ali a diretoria que organiza possa, assim, também tirar alguns lucros para a manutenção daquela comunidade. Também eu quero cumprimentar os cesteiros da linha 10 Santo Antônio, onde ali estive presente ontem, cumprimentar pela organização, pela acolhida que ali tivemos. Ali estava o prefeito, juntamente com a primeira-dama, mas o chefe de gabinete, Renato, esse vereador, secretário da Saúde, também estava ali presente. Um belo domingo, um belo encontro, onde ali conversamos e reencontramos pessoas que há alguns meses não tinham essa oportunidade. Então, um dia muito proveitoso. Também cobrava do Anísio, e hoje eu tenho que parabenizá-lo, sempre cobrava o patrulhamento, e quero dizer que eu não lembro de ter visto a estrada daqui à escola a maneira que está. Toda ela cascalhada, toda ela rolada. Digo e repito, o rolo é uma das principais ferramentas que a Secretaria de Obras tem, e aonde que a estrada é bem rolada, nem com uma enxurrada não deixa a estrada tão difícil. Então, parabéns ao Anísio, ao Beto, que tem todos os dias acompanhado. Dificilmente um dia o prefeito Roberto não sai para o interior acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados. E aproveitando, presidente, essa conversa, quero dizer que tive o prazer de me fazer presente lá no Pessegueiro. O vereador da Pieve também se fazia presente lá, prefeito, vice-prefeito, o secretário de Agricultura, que é um dos responsáveis pela concretização dos trabalhos, vai ser ele o responsável, e também ali o chefe de gabinete. Foi uma reunião de trabalho, uma reunião que o prefeito levou àquela comunidade, uma solução para as reivindicações que não eram de hoje feitas, e nem só por esse vereador, por vereadores aqui dessa casa, que seguidamente cobravam em pedido de informação quando que poderia ser dado início a essas obras para essa solução de um problema vivido por aquela comunidade na questão de uma água potável. No início do projeto, que começou lá, presidente, o senhor hoje nos meios sociais também comentou, começou lá no período do prefeito João Mário. E por inúmeras questões burocráticas, sempre tinha um entrave que não sei se era desculpa da FUNASA ou desculpa do governo, que sempre precisava um documento ou outro para que essa obra pudesse ter dado início. E aí o prefeito fez essa reunião, ele colocou uma semana inteira o convite através da Rádio Jaguari, falou no programa Bom Dia Prefeito, e por surpresa positiva, não foi mais 30 famílias, foi 50 famílias que lá compareceram e interessadas a poder desfrutar dessa água. 50 famílias. E lá o prefeito disse que ele esteve lá também para pedir um auxílio, uma contrapartida dessas pessoas, que era uma contrapartida não financeira, mas uma contrapartida de ajuda na distribuição dos canos, ajudar a levar os canos. Pelo projeto antigo, eram 11.400 metros de rede. Vai chegar praticamente a 15 quilômetros de rede. 15 quilômetros de rede. Também foi comentado a respeito que os responsáveis pela energia, acho que a RGE esteve lá, e para que ela pudesse concretizar lá a rede com o transformador, ela precisava também da derrubada de alguns eucaliptos que estavam próximos. Gentilmente, que os moradores vão fazer esse trabalho,
para que venha a S-Sul dentro de 10, 15 dias e também executa essa obra, a parte elétrica. Mas deixar bem claro para os companheiros que 15 quilômetros não se faz em 30, 40 dias. A previsão é de 90 dias a mais para a concretização. O terreno lá é um terreno acidentado, tem locais que é muito difícil da máquina fazer as valas, vai ter trecho que vai precisar fazer de picão é laje, vai ter desvios de sangas, das pranchadas, que vai lá no Santo Antônio, vai passar por 2 pranchadas, por lajeados, então o trabalho é bem minucioso. Mas o interessante de tudo, colegas, foi a alegria daquelas pessoas, que quando souberam que o prefeito ia lá, ofereceram para todos, a diretoria ofereceu uma janta, cobraram dos associados um preço simbólico, mas muito boa a reunião. Então, assim, cumprimento e dizer que torcemos para que tudo dê certo e que logo, em pouco tempo, essa obra seja concretizada e também essas famílias possam, por direito, ter uma água de qualidade nas suas casas. Era isso, presidente. Muito obrigado, vereador. Cito, neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, do Progressistas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, os que nos estão prestigiando, Marzani, Zani, Felipe, da nossa imprensa, seu Auricadó, quero parabenizar a todos pela presença. Eu também vou comentar sobre a festa da linha 10. Estive na festa da linha 10, uma festa muito grande, das maiores festas que eu tenho ido no interior, e o que me acolheram, o recebimento que tiveram comigo. Quero agradecer a todos os que me cumprimentaram, os que me comentaram, mas, colega Cito, ali naquele travessão precisa de um reparo, porque ali só colocaram as pernas no lugar mais afetado. Então, ali nós precisamos um bom reparo daquela população ali. E também, este fim de semana, estive no Rincão dos Alves, estive lá na residência do seu Luiz Feliciani, onde seria assim um fundo de campo, no modo de dizer. Está difícil daquelas pessoas saírem de lá. Está difícil. Tem que trabalhando hoje na travessão lá, vereador. Na geral, aí, quem sabe. Toda a geral e entrar lá no seu Luiz Feliciani, lá embaixo. É pouca coisa, que é campo, é umas partezinhas que tem que arrumar. Mas ali tem umas pessoas idosas. Onde tem pessoa idosa, nós temos que ter estrada. E é muito bom o reparo lá. Não falei, vou falar com o secretário, não conseguia falar isso aqui. E sexta dessa outra semana que nós tivemos falando com o doutor Alceu, assunto sério, que nós vamos tentar ajudar a resolver, que ele vai nos dar por escrito o que se nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Que nós somos uma pessoa do bem. Eu gosto de trabalhar pela comunidade de nosso Jaguari. Então, ele nos explicou muita coisa, que não está mais fazendo plantão, não comentou por que não está tirando, só que não estava. Então, vai nos dar por escrito, e nós vamos, se nós conseguir ajudar o hospital, com o que nós puder, nós vamos ajudar. E aquela hora que o colega Piccolo estava falando do hospital, eu estava procurando as fotografias que eu tirei dos pão que nós tivemos na cozinha com o diretor do hospital. Coisa mais linda, não provei, não sei se há mais. Eu acho que... Tem coisa boa também, vereador.
E eu achei que, não sei se era para quem é que era aquela comida também, mas que eu vi lá, eu vi na mesa, seria a copa, que dizem copa, antigamente era copa. Então eu não consegui, limpei um pouco de foto, meu celular estava com muita foto, eu tirei. Então nós vamos trabalhar para o bem. Se Deus quiser, Ele vai nos dar todo por escrito que nós for, que precisa, e nós vamos tentar, ou com deputado, ou com senador, ou quem for, nós vamos optar por melhoras do nosso Jaguari. Que eu sempre falo que tudo nós temos com diálogo, nós temos que conversar com as pessoas e procurar o que mais precisa para a nossa população. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todos. Igualmente, vereador. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador, secretário da mesa, Valdemar Valente. Senhor presidente, vice-presidente, demais colegas, vereadoras e vereadores. Eu gostaria, em razão dos fatos que vêm ocorrendo, fazer uma pequena reflexão daquilo que está se passando de vez em quando nesta casa. A necessidade de a gente rever algumas questões, que não está ficando nada bom diante da coletividade, diante do cidadão, diante da nossa assistência. Agradecemos essa distinta assistência que está aí. A começar pela questão do tempo. Tem gente que nem sempre, às vezes, obedece o tempo, e quando o presidente alerta, ainda muitas vezes querem ter razão, embora tenha passado. Mas o tempo nós construímos, foi nós que regimentamos esse tempo. Me parece que é muito fácil, é só querer, e até para não complicar, resolver. Outra questão que eu gostaria de alertar é o desrespeito que seguidamente vem ocorrendo nessa casa com os colegas. Ofensas gratuitas, desnecessárias, diga-se passagem, e que têm contribuído para afastar a nossa assistência, têm contribuído para que as pessoas não escutem nossas sessões e que têm contribuído também para prejudicar a nossa representação nesta casa. Ainda dizer que, embora distante, no mês de maio, que eu estive afastado, eu escutei, aonde eu estava, todas as sessões e senti muitas vezes vergonha do que eu ouvi aqui, como eu senti vergonha na última segunda-feira. Um bate-boca desnecessário, nas outras reuniões também, isso nós temos que evitar. Isso não é produtivo, isso ofende o cidadão, nos prejudica por demais a nossa imagem, já que a imagem não é boa dos políticos nesse país, mas temos que ter a percepção, a vontade do querer mudar, que confesso que não dá para continuar do jeito que está. Ainda penso que é necessário resgatar a coerência que nem sempre existe. Uma hora se afirma uma coisa, no outro dia se diz totalmente o contrário. A responsabilidade naquilo que se fala, naquilo que se diz. Equilíbrio fundamental, evitar a demagogia que não conduz a nada e também procurar evitar o desconhecimento dos fatos. Nós somos formadores de opinião e aquilo que tem que ser dito aqui, ou que for dito aqui, tem que ser verdade. Não pode ser no achômetro, né? E essas questões nem sempre estão sendo observadas. Também afirmar, ou ainda dizer, que eu não pedi para ser presidente das comissões nesta casa, como eu fui citado na última reunião. Até parece que ser presidente de comissão, uma ou duas comissões, é crime. Eu não pedi. Eu fui eleito pelos colegas e, segundo os colegas, pela minha experiência e pela minha competência. Não foi por outra razão.
Então, acho que é bom observar algumas coisas que fazem bem para o bom relacionamento. Dizer também que os ricos, salvo honrosas exceções, eles não participam das manifestações de rua no país, em nenhum momento. Eles não estão preocupados com o destino da política porque eles têm outras alternativas. Qualquer coisa pode até ir embora. O pobre, com honrosas exceções, também não participa da movimentação política. Eles têm outras prioridades, que é o trabalho, o dia a dia, e ele não se envolve com a política. Quem vai para as manifestações, e sempre foi assim, nós não podemos esquecer disso, é a classe média. Massacrada nesse país, nos últimos anos, pelas políticas irresponsáveis que afundaram o país. A classe média quer mudança. Essa classe média é a responsável pelo destino do país. Pode alguém pensar que é o contrário, não é o contrário. Quem escolheu a mudança foi a classe média. A classe média quer mudança porque está cansada da enganação que ocorre nesse país, da promessa falsa desse país, da política corrupta que dominou esse país, dos desmandos que ocorreram no Brasil, da irresponsabilidade pelo desconhecimento do que é coisa pública, da promessa falsa e da não observância dos princípios básicos de sustentabilidade das políticas. Portanto, devemos, sim, resgatar a verdade. Ela faz muito bem. E, para finalizar, quero deixar um recado ao eleitor. Você, eleitor, é o responsável pela política. Se queres melhorar a política, qualifique seu voto na próxima eleição. Este é o seu papel, esta é a sua responsabilidade. E vamos ver se paramos um pouco dessas coisas tão desagradáveis que acontecem aqui no nosso recinto. Muito obrigado, senhor presidente, e uma ótima semana a todos. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanin Piccoli, líder do PDT na casa. Senhor presidente, Igor, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, Felipe, imprensa, funcionários e os nossos assistentes aí através das redes sociais. Em primeiro lugar, eu vou me dirigir à vereadora Cátina, colega, que em seguida ela vai assumir a liderança, Cátina. A senhora vai ter 10 minutos e eu vou ter 5, porque eu fiz um acordo assim agora comigo. Mais trabalho atuante e menos conversa. Porque de conversa aqui os nossos munícipes estão fartos. Eles querem trabalho. Como eu tenho feito, visitado vilas, bairros, a colônia e conversado. E não querem baile nem festa, eles querem visita nas casas e trabalho. Eu acho que essa doação que esse senhor fez, ele não poderia doar em nome dele. Eu sou um dizimista assíduo há muitos anos da nossa paróquia e me conto feliz. Só a vaca gorda eu doei 8 ali para a igreja e nunca me exibi. E se ele doou alguma coisa, não tem que agradecer esse cidadão, ao seu Limana. Tem que agradecer a quem paga o dízimo, que esse material é do sócio da igreja que paga o dízimo. E se ele é tão bondoso, ele que devolva a metade daquele trilho ali, que eu duvido que custou 78 mil. Duvido. Mais que 40 não custou. E se fizesse de madeira, com 10 mil estaria pronto. Estaria bom.
Quero também me dirigir ao meu colega Cito. Professor, fiquei feliz agora. Eu lembro que uma vez eu levei a imprensa lá no seu Flori, lembra, há uns 10, 12 anos atrás, a respeito de um poço que fazia 15 anos que estava encalhado. Quando nós voltamos lá do seu Flori, estava a equipe da prefeitura resolvendo, lembra da PF, o problema do poço. Então, a mutuca tira o boi do mato. Ela cutuca e ferrou o boi e tira do mato. E de tanto eu cobrar, nós cobrarmos, o senhor também, o poço está sendo realidade e foi de mais 5 anos. Não adianta querer culpar ninguém. Foi demais, mas mesmo assim o senhor Beto está resolvendo. Esta semana, visitando a colônia, vereador Varley, e é importante Vossa Excelência saber, eu sei que o partido que compõe o PMDB aqui é o PT, os progressistas, o Solidariedade, o PSDB é 5 ou 6. Mas agora os progressistas vão se exibir, vão ficar faceiro, vereador Varley. Porque nas minhas andanças visitando os municípios, é difícil um município que não é governado pelo progressista, que não tem uma patrulha agrícola funcionando em ótimas condições, paralela, presidente, às máquinas das estradas. Nós não podemos, de maneira alguma, senhor presidente, tirar as máquinas das estradas para atender. Tem que ter uma patrulha agrícola separado, reta escavadeira, trator, plantadeira, tudo para atender o pequeno agricultor e as máquinas para atender as estradas. Por quê? Porque o Anísio, esta semana, me preocupou. Ele me disse assim, Piccoli, eu não aguento mais. Eu vou enlouquecer. Eu estou recebendo 80 ligações por dia. E o Anísio me disse, o seu Genésio não usava celular para não receber ligação. E eu atendo, e é verdade. O seu Anísio é muito competente e atende a todos. Olha só. E está ficando doido, vereador Varley. Está endoidando. E eu me preocupei porque o Anísio, além de ser um pastor, é um homem educado, fino e não deixa ninguém magoado. Vou fazer esse elogio ao seu Anísio. Andando com ele é uma Bíblia ambulante. E isso faz bem para a gente, porque chega de ódio. Chega o que o Bolsonaro pregou no Brasil inteiro, ódio, e ninguém mais se entende desde aqueles ódios que andou proclamando, e nós temos que nos perdoar, e nós temos que trabalhar juntos, e é assim mais ou menos. Eu não fiz uma cobrança agora para o vereador da Pieve, e expliquei bem, e tenho certeza que ele não está com raiva de mim, porque ele entende, não é mesmo, da Pieve? Isso aí, gostei, e é verdade, porque é uma questão política e não pessoal. Como pessoal, eu assino de avalista para o senhor. E o que dói no meu coração é aquela senhora que ocupa uma secretaria, que toda semana lá no trevo, sentada na carroceria da caminhonete, tomando mate, o dia inteiro, a preta, a Heloísa Feliciani, sem fazer nada, mandando 4, 5 lá. E o Anísio desgastado, enlouquecido e depressivo, de tanto trabalhar, me dizendo assim, ó, Piccoli, eu não aguento mais, e botava as mãos na cabeça assim, ó. E eu senti o homem praticamente doente. E peço o senhor Varley para o senhor conversar com o Beto para falar com o Anísio. O Anísio não está bem de tanta preocupação e tanta pressão. Eu sou do ser humano. É o ser humano que está ali. E a outra secretária passa viajando, que é a Cátia Siqueira. Lá tem um time de futebol lá dentro, de futebol de salão. Caneta não tem mais por aí, o Celito gastou todas anotando quem quer casa. Ele anotou 1000 casas mais ou menos, mas ninguém ganhou nenhuma. Então, é mais ou menos isso que eu estou preocupado. E hoje eu estava na rodoviária e conversando com uma professora. Ela não recebeu ainda desse rico governador, que foi para a televisão e derrubou o nosso do PDT, que é o que ia arrumar a educação. O seu, como é o nome dele? Eu não me lembro mais.
Não, o governador esse senhor aí. Como é o nome dele? É Eduardo o nome dele? É tão ruim que a gente até esquece o nome. Não, é verdade, quando o governador é ruim, a gente esquece o nome. Seu Valente, vou lhe dar parabéns, o povo não sabe escolher. Diziam que o Sartori era ruim, escolheram um pior. Deixaram 2 para trás, agora estão falando do Bolsonaro, agora estão arrependidos. Por que votaram? Tinha tantos para escolher. E assim é a política. Às vezes tem o compromisso do amigo, vou votar no fulano, no ciclano, e vão se passando e vão votando muitas vezes em políticos que não têm capacidade. Mas ainda nós temos políticos honestos. Claro que nós temos. E essa professora disse, eu não recebi ainda. O que está me salvando é o Beto que paga em dia, ela disse. Agora o MDB ficou feliz com essa dela dizer, o Beto me paga em dia. E paga em dia mesmo. E é uma vergonha o que o Estado paga. Os professores do Brasil são massacrados, vereador Valente. O senhor sabe disso aí. Os governos não têm interesse que o povo tenha conhecimento, instrução e sabedoria para manipular. É mais fácil manipular um povo sem instrução do que um povo com conhecimento, que tenha curso superior. Ela disse assim, essa professora, por que os professores não ganham o salário dos políticos e os políticos o salário dos professores? E o senhor é professor, o Cito é professor. Os senhores trabalharam e trabalham por amor à camiseta. Então, por isso que nós estamos nessa situação de um país que nem é terceiro mundo, é quinto mundo. E outra coisa que eu vou aproveitar, eu tenho mais 1 minuto, presidente? 1,5. 1,5. Eu procuro ser bem educado nos minutos, porque nós temos que respeitar o presidente. Se você gosta ou não gosta do presidente, não adianta, ele é o presidente. E nós temos que respeitar o presidente da casa. Os mestres de obras em Jaguari, os construtores, os engenheiros, eu vou me dirigir a eles. Eles têm que tomar cuidado quando eles estão construindo uma obra, em fornecer os equipamentos necessários para evitar acidentes dos seus funcionários. É comum em Jaguari 70%, 80% do trabalhador das construções civis não estar usando equipamento correto. Isso é crime. Não pode um chefe de família morrer desgraçadamente por não estar usando um equipamento de segurança. E o que aconteceu com o seu Limana, não forneceu para a obra do salão paroquial equipamento de segurança, diante da denúncia, e ainda com o senhor, que eu não vou dizer o nome, foi na casa, a vereadora Cátina, confirma? A senhora não quer falar do Limana, porque a senhora tem seu noivo que trabalha lá. A senhora foi lá junto no seu bar, e a senhora estava junto comigo, quando ela disse que o seu Limana foi lá coagir ela. Ela foi junto. E falou para a senhora também, a senhora estava junto. Ah, tá bem, então não nega. Vamos falar a verdade. Isso. Essa senhora falou para mim e para a Cátina. A verdade é uma só. Doe quem doer. Que o seu Limana e outro senhor foram lá intimidá-la. Claro, a dona Cátina tem o noivo dela que trabalha lá. Eu entendo perfeitamente que não quer se incompatibilizar. Mas como, graças a Deus, eu só bebo água nas orelhas de Deus, eu estou aqui para defender a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Antônio Carlos da Pieve. Senhor presidente Igor Rosa Tâmara, demais componentes da mesa, senhores vereadores, plateia que nos acompanha essa noite, Mário Guerra, seu Cadó, a imprensa, Marzani, sejam bem-vindos.
Não quero ser repetitivo, senhor presidente, mas eu não posso deixar de parabenizar a nossa administração, nosso prefeito municipal. Embora tenha demorado um bom tempo para esse poço artesiano lá dessa comunidade do 4º Distrito, mas a nossa administração disponibilizou de recurso livre do município, que vai tirar em torno de R$200 mil para investir naquele poço, mesmo com a dificuldade que a administração tem, que hoje, somando mais ou menos, investe em torno de R$2 milhões por ano no nosso hospital de caridade, e assim mesmo nosso prefeito arrumou uma maneira de tirar um recurso para dar uma água de qualidade para aquelas 50 famílias. E isso, senhores colegas, graças a nós também, graças à nossa economia dessa casa, que todos os anos é devolvido um valor para o Executivo. Se nós não economizássemos, com certeza não sobraria esse recurso para beneficiar essas famílias. Também, senhor presidente, quero cumprimentar o senhor Anísio Feliciani, não como secretário, mas como cidadão, que me convidou para participar nesse sábado da comunidade evangélica no Clube União, um momento de oração, de reflexão, um momento de encontro de famílias, inclusive com bastante jovens presentes naquele ato, com um bom quantia de pessoas louvando a Deus, cantando canções de louvores e também danças. Então isso é muito importante, tudo que vem em louvor a um ser superior, independente de religião, tudo, eu acredito que tudo seja bem-vindo. E também agradecer a recepção que nós tivemos lá na comunidade de Jucapirama, minha localidade. Eu digo sempre que eu tenho praticamente 4 localidades ali, porque a gente fui criado numa região ali que tanto faz Jucapirama, linha 11, Bom Respiro, e essas 3 aí, mais ou menos, e linha 9, mais ou menos, tudo é a mesma distância. Tem propriedade nas 3. Não, senhor. Então, uma recepção muito boa, passamos um dia agradável lá com a comunidade, os festeiros também pela organização daquela comunidade. Hoje eu acho que na nossa região, não menosprezando as outras, é uma das comunidades que tem o maior conforto e com certeza com ótimo estacionamento, bastante local para as pessoas almoçar e tudo. Então, a informação que eu tive é que eles conseguiram vender 6 vacas. Então, pela quantia de carne que o pessoal comeu, já dá para ter uma base do que foi a festa. Acho que vou agradecer. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador da Pieve. Neste momento, a palavra está à disposição do senhor vereador Varley Berger, líder do governo municipal na casa. Depois de 60, né? 65. Aposentar agora. Em julho faz festa. Já tem direito à minha entrada no show. Senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinta plateia, Marzani, Mairo, que sempre nos prestigia, o seu Auri e o Felipe Domingos, aqui sempre atento ao nosso trabalho para depois retratá-lo da maneira mais fiel possível no jornal. Sabe que fazia tempo que eu não falava por último. E aprendi muito que a gente falando por último, a gente tem que recolher o que os outros falam. E, casualmente, eu ontem estive em Jucapirama, e pela parte da tarde, e conversei com várias pessoas. E converso diariamente no meu escritório, onde passam pessoas, não são muitas, mas que de outros distritos. E fechou com os discursos, alguns aqui como o do professor Valente. As pessoas não querem mais saber de ofensas e brigas pessoais. As pessoas, eu ouvi várias vezes, aquele dia no Bom Respiro, a mesma coisa,
ontem em Jucapirama, disse assim, Varley, mantenha a tua tradição de ser educado, mas não entra nas brigas pessoais e não entra em ofensas. Não entra em ofensas. E eu acho que nós temos que ter a humildade, professor. Eu aprendi, eu mudei muito. Agora eu vou fazer 65 anos em julho e aprendi muito. Quando eu era jovem, a gente fica empolgado, impetuoso, mas agora eu comecei a recolher essas coisas e aprender que a gente tem que pegar esses ensinamentos e poder transmitir para as pessoas. E o nosso eleitor que está aí, ó, e como tem pessoas que assistem a nossas reuniões da Câmara. E o nosso eleitor que está vendo, ele sabe a posição do Volmar, a posição da Elisângela, a posição de todos, da Cátia, enfim, de todas as pessoas. E eles julgam. E vou dizer a vocês, nós temos que nos cuidar muito, porque poderá ser um julgamento muito ruim para nós, se nós não tomarmos posições diferentes. Nós temos que ter a grandeza e a humildade, as pessoas têm que aprender com isso, porque a briga, a discussão, ela é boa dentro de um debate de ideias. Quando começa a se preocupar, eu vou te processar, eu vou te levar para a justiça, e tu vai ver isso, tu vai ver aquilo, aí já é uma maneira de ser indefensável. Já está sendo uma coisa que já está partindo para um campo que não é esse. Eu fiz vários júris na minha vida, nós debatíamos ferrenho. Aí as pessoas achavam que nós ia brigar, os advogados e promotor, só que era dentro das ideias. Nós brigávamos dentro da causa. E assim é a Câmara. A gente tem que brigar dentro das causas boas de Jaguari. Quantas coisas... Aí o cara, ontem me disseram assim, Varley, tem que falar sobre as coisas boas de Jaguari, discutir problemas das comunidades. Um faz uma reclamação, o outro faz um elogio, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu ontem recebi, graças a Deus, bastante elogios, não a minha pessoa, mas a administração do Beto. Aí sabe que eu sou líder do governo, faço parte da Câmara, então as pessoas vêm, aí vêm as críticas, os adversários vão lá e criticam, os companheiros criticam. Então, a gente tem que recolher isso e trazer aqui para a Câmara. E eu quero agradecer aqui as pessoas que estavam em Jucapirama, que não era só de Jucapirama, haviam vários distritos lá nessas festas, ontem era uma das maiores festas, Santo Antônio também foi uma grande festa. Então, essas pessoas que vão lá, eles querem que o seu vereador, o seu prefeito esteja lá, que esteja trabalhando, e aqui na Câmara a mesma coisa. Então, por isso que, às vezes, nós temos que recolher essas coisas. O doutor Alceu Berticelli, muitos anos foi meu vizinho, e meu amigo, meu cliente, até hoje, e ele me pediu aqui, Cátia, para que fosse feito um reparo. Aquela senhora que atendeu foi ele. Só para te dizer, quero colaborar. Ele disse assim, ó, Varley, eu fico chateado porque foi feito um agradecimento a um colega meu, que é um grande médico, mas ele que fez o encaminhamento, ele que recebeu, ele atendeu e ele fez o encaminhamento. Aí eu faço esse reparo para o doutor Alceu, que é um médico que tem o maior e profundo respeito pelo seu trabalho como cidadão. Pois não, vereador? Mas, vereador, aqui a gente tem que ser franco, tem que falar as coisas ao natural. E aí, essa é só para colaborar. Eu também quero parabenizar, eu estava viajando aquele dia para Santiago e ouvi pelo rádio, o vereador Elisângela, a homenagem que foi feita para o professor Alvino Manzoni, e também eu fiquei muito feliz que homenagearam o Sicha, porque, infelizmente, às vezes, professor, a gente é esquecido. Como diz eu vi uma lápide uma vez que diz assim, um dia as lágrimas secarão, mas a memória da pessoa permanecerá sempre viva. E, às vezes, pessoas que passam, pessoas boas, esquecem e não são lembrados. Mas o Sicha plantou aquela árvore, eu conheci o local, ele plantou. Eu acompanhei o Sicha até os últimos dias, antes dele ir para Santa Maria, quando ele não voltou mais. E ele estava num acampamento do Miguel Marques, na cidade de Itacurubi, à beira do rio, um acampamento muito bonito, por sinal, que eu frequentei várias vezes, e plantou 70 mudas de guajuvira. E ele veio bem feliz, eu não pude ir, que deu uma chuvarada, no fim eu acabei não indo lá, eles tinham feito uma inauguração, e graças a Deus que o Miguel me colocou, que entregou para os amigos, uma muda para cada um. E aquilo me sensibilizou ao ouvir a homenagem, que plantaram uma árvore, e Jaguari fez umas boas homenagens para ele. O Sicha deve estar feliz, porque a homenagem, a escola, uma homenagem merecida a uma pessoa boa, que deixou um legado para nós na educação e no dia a dia como cidadão. Sobre a questão da safra 2019.
eu comecei a fazer uma leitura da evolução da fumicultura. Um assunto polêmico, um assunto que todo mundo está batendo todos os dias. E eu vi na comissão do Senado, inclusive o nosso senador, Luiz Carlos Eisen, debatendo com o autor de um projeto, José Serra, sobre a questão que estão fazendo um cerco com as indústrias do fumo e com o cigarro. Mas aí eu pergunto para vocês, Jaguari, eu fiz aqui só da safra 2018 para você ter uma ideia, gráfico de 2018, 149.350 produtores, famílias produtoras, 297.460 hectares plantados, produção 685.983 quilos por hectare, 2,30. Preço do hectare, o ano passado, né, Cito? R$ 9,15 o quilo. Né? E o total de 6 bilhões, né? 278, 431, 840 com 85. Mas aí, mas o vereador defendendo o fumo. Eu não fumo, acho que a maioria do pessoal aqui não fuma, eu não tenho nada contra. Agora eu pergunto para os senhores, quem bate contra a bebida? Fazem propagandas de acidente de carro, e sim, mas alguém proíbe? Além do mais, todos os problemas sociais surgem da bebida. É feminicídio, é briga dentro de casa, é brigas entre pessoas, e assim. E a droga tomou conta. Aí a gente vai ver o cigarro. O cigarro mata só aquele que fuma. E o cara é consciente. E vem a propaganda. E aí eu penso assim, já pensou, Jaguari? É 60% do nosso PIB, né? Imagina, Jaguari, parar de plantar fumo. São quantas famílias que vão ficar aí atiradas? E não é só o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, a gente fica assim, ó, pensando, querem terminar, mas não tem. E outra coisa mais importante que as pessoas não se dão por conta, está entrando cigarro contrabandeado aos 1000. Porto Alegre, qualquer botequinho tem cigarro contrabandeado. Aí termina com o nosso cigarro, quem vai tomar conta vai ser o cigarro do Paraguai. Falso cigarro, que tem de tudo, né, professor? Tem de tudo. Então, acho que nós temos que louvar. Então, eu falo em safra 2019, nós ouvimos aqui o doutor Gerson Curtis, uma boa safra, apesar dos pesares, a safra, o fumo, o arroz e a uva. Então, Jaguari é um município... Sim. Então, nós temos que comemorar, e eu quero aqui parabenizar os fumicultores, os sojicultores, os arrozeiros, né, o pessoal da uva do Chapadão, porque essas pessoas estão dando um sustentáculo para o município de Jaguari. Nós temos que agradecer a eles que trabalham no seu dia a dia, apesar de todos os problemas, com a dificuldade hoje do acesso ao crédito. Agora, há poucos dias, eu falando com o pessoal, um funcionário da Emater, uma empresa de fumo está cortando 40% dos produtores. Estão cortando? Professor. Então, Souza Cruz. Né? Simplesmente está selecionando, acho, não sei. É que o professor colhe muito, eu acho, né? Mas, então, assim, pessoal, nós temos que agradecer, então, eu tenho certeza que é uma opinião de todos os vereadores aqui, que seria de nós se não tivéssemos essa produção, né, professor? E peço mais uma vez, e quero ser solidário com todos, e quero fazer a mesma corrente. Não é de oração, professor. Não é de louvores, meu amigo. Não é de louvores. Mas quero fazer a mesma corrente para dizer para nós todos aqui, ó, vamos nos conscientizar e vamos fazer com que essa Câmara se torne exemplo para os jaguarienses e que nós possa chegar lá fora, cada um de nós, de cabeça erguida, e ser recebido e receber as pessoas com maior carinho e apreço. Essa é a obrigação do político. E o político, ele é visado no dia a dia, e ele é levado no bolo. Esses políticos são tudo igual, não são todos iguais. Tem que dizer o nome do político, é mesmo que um profissional. Aquele profissional, diga o nome. Os advogados são ruins, diga o nome do que é ruim. Né?
E é essas coisas que nós temos que fazer. Então, professor, parabéns pelo seu discurso, parabéns pela sua colocação, sem ofensas, sem raiva, sem ódio. Nós estamos falando num grupo seleto de 9 cidadãos jaguarienses que foram eleitos para trabalhar por Jaguari e não brigar, não semear ódio entre os jaguarienses. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Varley. Desde já, eu gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 17 de junho de 2019, 18 horas. Igualmente, convoco os vereadores integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária quinta-feira, 13 de junho de 2019, às 14h30. Não havendo mais nada a tratar e invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.